Atenção para os avisos da Igreja Vida. Dentro de alguns instantes, iniciaremos a transmissão do nosso culto online. Aproveite esse tempo e crie um ambiente de adoração com a sua família. A igreja não é um prédio, a igreja é sobre pessoas. E neste momento de distanciamento físico, continuamos sendo igreja, continuamos adorando a Deus com tudo o que somos. Fique ligado nas redes sociais oficiais da Igreja Vida e na nossa agenda virtual. Faça a sua inscrição no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. A igreja não vai parar. Fique em casa. Igreja Vida. Boa noite a todos. Quero te convidar na sua casa para a gente criar um ambiente de adoração ao Senhor, que a gente possa todos juntos cantar ao Senhor nesse momento e exaltar o seu santo nome, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Adoramos o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei. Declaramos que ante de Ti os povos se curvam. Declaramos que não há outro Deus além de Ti e que nada é difícil demais para as Tuas mãos. Nós Te adoramos como Tua igreja nesta noite. Nós rendemos os nossos corações a Ti. Sim, Senhor, nós Te desejamos. Faz de novo, faz de novo, o Teu povo clama a Ti. Faz de novo, faz de novo, o Teu povo clama a Ti mais uma vez. De novo, faz de novo, o Teu povo clama a Ti mais uma vez. De novo, faz de novo, o Teu povo clama a Ti. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez aqui.
Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Continuamos aqui com o nosso desafio de gravarmos as mensagens para abençoar a igreja do Senhor aqui em Osório, amém? Queridos, esta é a nossa quinta top. Estamos com mais um desafio de repartir a palavra desta forma. Como eu pedi da última vez, irmãos, por favor, tenha misericórdia de mim. Não estamos acostumados, não estamos adaptados a esse sistema, mas não queremos deixar de falar do Evangelho. Não queremos, irmãos, não queremos de forma alguma nos omitir e nos acovardar nesses dias de desafio, amém? Assim como você está na sua casa, quero te convidar a fechar os teus olhos, baixar sua cabeça, peça para as crianças se aquietarem e vamos iniciar com uma palavra de oração, amém? Amado Deus, nós te amamos, Pai. Nós te amamos de todo o nosso coração, Deus. Tu és a razão de todas as coisas. A nossa alegria, a nossa esperança está no Senhor, Deus. Nós pedimos, Paizinho, a Tua presença. Nós pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo seja livre para se mover no nosso meio. Que o Senhor possa, Deus, nos visitar nessa noite e que a Tua palavra, Deus, gere vida em nosso coração, Pai. Eu te peço, Deus, cala os meus lábios para aquilo que não vem do Senhor, Deus. E usa, Deus, a minha vida, a minha mente, Deus, os meus lábios aqui, Pai, para que a Tua vontade seja feita. Nós repreendemos o ladrão da palavra, nós repreendemos aquele que veio roubar, matar e destruir. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Toda obra do diabo contra a igreja caia por terra em nome de Jesus. E nós declaramos a vitória de Cristo em nossas casas, a vitória de Cristo sobre nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero hoje me ocupar um pouquinho com uma mensagem sobre o tema que eu coloquei aqui, é restauração familiar. Nós vivemos dias em que fomos empurrados para dentro de nossas casas. Fomos de uma forma não como gostaríamos, mas fomos empurrados a voltar às nossas casas. Faz alguns dias a pastora Carol de Santo Antônio da Patrulha ministrou uma palavra que o texto base se encontra em Malaquias capítulo 4, verso 6. Malaquias 4, 6 diz assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Pastora Carol foi muito usada por Deus ministrando essa palavra. E eu fiquei meditando, irmãos, quantas vezes nós como igreja oramos a Deus pela restauração das famílias. Quantas vezes o clamor do nosso coração é para que Deus cure, sare as nossas famílias. Quantas vezes, irmãos, nós jejuamos por nossas famílias. A palavra de Deus está dizendo que o coração dos filhos vai se voltar para os pais, o coração dos pais vai se voltar para os filhos. Caso contrário, o Senhor vem e fere a terra com maldição. Irmãos, qual é a minha e a sua realidade familiar hoje? Hoje, no meio desse quarentena, no meio dessa situação toda, qual é a sua realidade e a minha familiar? Irmãos, nós trabalhamos no ministério de tempo integral e já há alguns anos. Quantas famílias nós já atendemos e conversamos, pessoas que nos procuram com uma situação familiar completamente destruída. Irmãos, qual o modelo de família hoje?
O que é muito comum nos nossos dias? Casais que não conversam mais. Muito comum, homens que ficam ausentes o tempo inteiro, mulheres que trabalham fora o tempo inteiro, casais que chegam em casa, cada um pega o seu celular e senta num canto da casa, não existe mais diálogo. O que é comum nos nossos dias? Crianças sendo deixadas na creche 7 horas da manhã e sendo buscadas 7 horas da noite, às vezes já dormindo. O que é muito comum nos nossos dias? Terceirizarmos a educação de nossos filhos. É muito comum que crianças estão dando o primeiro passo na creche. Quem vê a prof. É muito comum isso no nosso tempo. Porque o pai e a mãe precisam trabalhar muito, precisam ganhar dinheiro, precisam de uma boa condição para sustentar a sua casa. E as crianças foram empurradas para longe. Existem hoje filhos que não conhecem nada da vida de seus pais. Existem pais que não conhecem o coração de seus filhos. Se você pesquisar, se você for ler, você vai achar uma expressão terrível de uma geração de órfãos de pais vivos. Essa realidade está na sociedade, queridos. Eu trabalhei alguns anos como vendedor, eu vi, ninguém me contou, eu vi uma criança, 2, 3 anos de idade, se jogar no chão dentro de um mercado, gritar, e a mãe dizer que não ia dar, não ia comprar, e a criança dar um tapa no rosto da mãe, e a mãe pegar o que a criança queria e comprar para a criança. Então, queridos, essa é a realidade. Nós temos famílias governadas por crianças pequenas. A ideia de honrar pai e mãe parece que é coisa dos antigos. Sabe aquele filho que chamava o pai e a mãe de senhor, de senhora, aquele respeito, aquela honra? Isso é coisa do passado, isso não é mais atual. Essa é a realidade. Pais ausentes, filhos abandonados. E a igreja, queridos, ela enxerga isso. E a igreja que enxerga isso, ela começa a orar. Irmãos, chegam famílias na igreja com um coração destruído, pessoas que chegam destruídas, pedindo ajuda, clamando por socorro. E a igreja começa a orar: Senhor, restaura essas famílias, Senhor, cura as famílias da nossa cidade. A igreja sempre se posicionou assim. Por quê? Irmãos, família é projeto de Deus desde o início. Se você for em Gênesis lá no início, primeiro livro da Bíblia, você vai ver algo muito, muito interessante. Gênesis capítulo 2, verso 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Irmãos, Deus está dizendo aqui para Adão e Eva: por esta razão o homem sai de casa, deixa papai, deixa mamãe, se junta a sua esposa, se torna uma só carne. Querido, Adão e Eva, quem era o pai, quem era a mãe de Adão? Quem era o pai, quem era a mãe de Adão? Não tinha, era Deus o Criador, mas Deus já queria um modelo de família. Nós cremos e estamos ouvindo na última eleição muito sobre família. Nosso presidente da República tinha um slogan, falava sobre a família. Nós vamos restaurar, nós vamos resgatar a família, as famílias, as famílias. Nós temos uma chácara de recuperação para dependentes químicos na nossa igreja de Santo Antônio, que nós ajudamos. Meninos que chegam à chácara, 100% deles têm um modelo de família com problemas, com dificuldades. A família é a base da sociedade, irmão. E deixa eu te falar, Satanás já sabe disso há muito tempo.
E o esforço do maligno é para destruir, distorcer o modelo bíblico de família. Querido, Satanás investe pesado contra a família, porque ele sabe que é algo do coração de Deus. Você quer ver? Eu sou pai de 2 meninas, Isabela 5 anos, Isabela 10 anos, Sofia 5. Beijo, minhas filhas, amo vocês. Um desenho que uma vez nós fomos olhar, Marcha e o Urso. Querido, cadê o pai daquela menina? Cadê a mãe daquela menina? Ela é uma menina que mora com um urso e faz tudo o que ela quer. Qual é o modelo de família que a criança vai ter olhando aquilo? Você quer ver? Peppa Pig, Peppa, não sei o nome dessa porquinha. Um dia, olhando Peppa Pig com as minhas filhas, um dia uma das minhas filhas vira para mim e diz, papai bobinho. Eu digo, o quê? Papai bobinho. Eu digo, o quê? Tu me respeita, guria? Mas pai, a Peppa fala. O pai da Peppa vai olhar, irmão. É um tapado, é um porco burro. A criança sabe mais que o pai. A criança é mais esperta que o pai. A criança é mais inteligente que o pai. Qual é o modelo que está sendo inserido no coração da criança? O outro clássico, né, irmão? A tal da Barbie, que eu já falei em outras ocasiões. Cadê os pais da Barbie? Cadê o modelo de família da Barbie? Ela mora sozinha, ela tem aquele namorado que não serve para absolutamente nada. Tem que cuidar as palavras, né, irmão? Mas é um banana, assim. Vamos deixar por banana que fica bem bom para ele. Mas é um homem muito, muito afeminado, preocupado com coisas sem valor. Esses modelos de família, desde muito cedo, queridos, a família está sendo atacada no coração das nossas crianças. Nós crescemos e nós achamos que aquilo não tem valor nenhum. É só um desenho, cuidado. E aí a igreja se moveu e começou a orar. Deus, restaura as famílias da nossa cidade. E Deus ouviu, irmãos. Só que Deus tinha uma dificuldade para restaurar algo que está rompido, algo que está quebrado. Para restaurar uma família, a família precisa estar junto novamente. E aí Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos empurrou todos para dentro de casa, né, irmãos? Quarentena é uma bênção, irmãos, ou uma desgraça. Eu estava na fila do mercado, na fila do açougue, essa semana, um homem devia ter em torno de 50, 60 anos de idade, na minha frente, na fila. Ele disse para o açougueiro, rapaz, estou conhecendo a minha esposa de novo, nem lembrava como ela era. Estou convivendo com ela de novo e aí estou conhecendo ela de novo. Irmãos, a quarentena é algo, na minha interpretação, do qual nós podemos tirar grande proveito. Eu estou enxergando nisso que nós estamos vivendo uma oportunidade de Deus para a restauração das nossas casas. Sabe aquela criança que era deixada às 7 horas da manhã e buscada às 7 horas da noite da creche, da escolinha? Não tem escolinha, irmão. Tem que ficar com alguém em casa. Muitos homens que trabalham estão precisando, estão em casa. Muitas mulheres que trabalham estão em casa. Muitos lugares fechados, empresas. E agora nós temos tempo para conversar de novo. Agora nós temos tempo para brincar de novo. Irmãos, ontem eu perdi 2 partidas de xadrez para minha filha de 10 anos. Perdi e me esforcei, irmãos. E ela me ganhou. E aí depois de jogar xadrez, fomos brincar. Fui jogar aquele Cancan. Sabe Cancan? Uno. Com elas. E aí eu joguei o mais 4, que ela teria que comprar 4 cartas. Daí ela me olhou e disse, pai, não deixa a raiz de amargura entrar no teu coração. Tu está te vingando porque eu te ganhei no xadrez. Eu disse, Isabela, tu é muito inteligente, minha filha. Queridos, nós temos tempo de novo para brincar com os nossos filhos.
O que Deus quer com isso? Eu preciso me preocupar em entender o coração de Deus, o tempo de Deus, o agir de Deus. E eu creio que Deus nos empurra para dentro de casa nesses dias, para restaurar aquilo que é a base das nossas vidas, querido. Irmãos, nossas famílias restauradas, nós vamos impactar o mundo com o poder do Evangelho. Vá comigo ao Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Agora eu vou começar a mensagem, irmãos. Até aqui era a introdução. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Olha para mim. Se eu entendo que esta fase, que este momento é a oportunidade de Deus para a restauração da minha casa, eu preciso entender que a base de toda a restauração é o perdão. E é sobre isso que eu quero meditar nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21. Olha o que diz, me acompanha, minha Bíblia é NVI, a Nova Versão Internacional. Diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a vocês, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Verso 25. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Verso 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Verso 30. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Verso 32. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Verso 35. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Queridos, o perdão, ele é a base da restauração das nossas vidas. Pense, nós temos o texto aqui, Pedro, sempre ele, com esse coração. No verso 21, ele se aproxima de Jesus, ele pergunta para o Senhor: Senhor, quantas vezes deverei eu perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Irmão, olha para mim. Eu vou falar baixinho, porque é para a gente não ficar constrangido.
Tu já perguntou aí na tua casa: meu Deus, até quando eu vou ter que aguentar essa situação? Meu Deus, mas até quando eu vou ter que perdoar esse meu marido? Meu Deus, mas até quando eu vou ter que aguentar essas crianças? Meu Deus, até quando? É isso que Pedro está perguntando, de outra forma. Pedro está perguntando: Senhor, até quando eu devo perdoar? E Pedro, ele está cheio de razão, porque o costume judaico da época era que se perdoava 3 vezes, na quarta não era mais necessário perdoar. Olha o que Pedro diz: bom, Senhor, até 7 vezes. Se perdoa até 3, na quarta não precisa. Pedro já está falando em 7. Irmãos, é mais que o dobro do que era aplicado na época. Pedro acha que está abalando com a ideia 7 vezes dele. Aí Jesus conta uma história. Sabe quando a gente pega e fala algo e a outra pessoa não entende, tu explica, a outra pessoa não entende, e aí a gente faz aquela piada: quer que desenhe? Já fez isso? Para mim, as parábolas de Jesus são mais ou menos isso. São quando ele diz ao discípulo: para aí que eu vou desenhar para te entender melhor, já que tu é limitado de entendimento. Pedrão, um homem devia uma enorme quantidade de prata. Irmãos, eu fui pesquisar nos comentários bíblicos, outras versões se fala em 10.000 talentos. Presta atenção na quantidade. 1 talento era o equivalente a 6.000 denários. 1 denário era um dia de trabalho. Irmãos, esse homem tem divergência nos comentários, tá bom? Mas um dos comentários fala que esse homem deveria ter uma dívida aproximadamente de 60 milhões de denários. Essa é a dívida do primeiro homem, por isso que a NVI ela traduz como uma dívida impagável. Esse homem, com essa dívida de 60 milhões, pede ao seu Senhor: tem compaixão de mim, tem misericórdia, tem paciência, eu vou te pagar, me perdoa, calma. E o Senhor tem misericórdia desse homem. O segundo, esse homem agora com uma dívida de 60 milhões perdoada, sai dali e encontra um outro homem que lhe devia 100 denários. E esse outro homem que lhe devia 100 denários clama: perdão, me ajuda, calma, tem paciência, eu não me nego de pagar, mas eu estou com problemas, espera que não me interessa, eu quero o que é meu. Bom, aí então o texto diz que alguns homens vão lá e falam para o Senhor. Irmãos, o que eu entendo que o Senhor Jesus está querendo ensinar aqui? Primeira coisa, queridos, eu e você tínhamos uma dívida impagável, humanamente falando. Eu e você tínhamos uma dívida com o Senhor. A Bíblia fala sobre isso. O escrito de dívida que era contra nós. Queridos, nós fomos perdoados dos nossos pecados por Cristo. A nossa dívida, que humanamente era impagável, quando o Senhor Jesus morre naquela cruz, derrama sangue inocente naquela cruz, através do sangue do sacrifício de Jesus, eu recebo perdão dos pecados. Uma dívida impagável. Agora, quando eu recebo o perdão, o que o Senhor espera de mim? Eu fui perdoado das minhas dívidas com o Senhor. O que o Senhor espera? Uma frase que eu li esses dias em um livro que eu estou terminando de ler agora: oferecer a quem quer que seja uma graça inferior à que recebemos de Deus, nos enquadra na prática da injustiça. Pastor Cote. Queridos, se o perdão que eu estou oferecendo aos meus irmãos, à minha família, ele é inferior ao perdão que eu recebo do céu,
eu estou enquadrado na prática de injustiça. Eu quero receber perdão, eu clamo por perdão, eu clamo por misericórdia. O Senhor me perdoa. E eu não perdoo quem me ofende. Isto é injustiça. Irmãos, é importante para nós definirmos algumas coisas aqui. Vini, o que é perdão? Irmãos, perdão é o processo de enfrentar responsavelmente as feridas e os ressentimentos do nosso passado. Perdão, querido, é enfrentar minha própria história, enfrentar meus traumas, enfrentar as minhas dores, os meus ressentimentos, com o intuito de resolver, de trazer luz para aquilo. Nós temos algumas confusões, irmãos. Eu já ouvi pessoas falando: eu estou muito magoado, eu estou muito ofendido, eu estou muito triste com essa situação, mas eu ainda não senti no coração de perdoar o fulano. Ele me agrediu, ele me ofendeu, ele me humilhou, mas eu ainda não senti de perdoar. Querido, perdão não é um sentimento. Irmãos, o que você sente quando alguém te ofende? O que você sente quando alguém te prejudica? Dá ou não dá um sentimento ruim no nosso coração? Nós desejamos perdão ou justiça própria? Nós desejamos abençoar ou torcemos pela desgraça da pessoa? Irmãos, perdão nunca foi e nunca vai ser um sentimento. Perdão é uma escolha. Se uma pessoa que te ofendeu passa por uma dificuldade e o teu coração lá no fundo sente algum tipo de satisfação, de alegria, alguma sensação de prazer com aquela situação, é porque você precisa liberar perdão. Ainda tem algo ali. E aí o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma escolha. Eu escolho, eu conscientemente escolho perdoar aqueles que me ofenderam, aqueles que me prejudicam. Eu escolho liberá-los no meu coração. Irmãos, outra coisa, perdão não é um sentimento. Perdão também não é uma sugestão. Não é opcional na vida cristã, não é que nem acessório de carro. Você escolhe se quer colocar ou não. Não. Irmãos, perdão é um mandamento. Quem não perdoar o seu irmão, o próprio texto, verso 35. Verso 34, irado seu Senhor entregou aos torturadores, verdugos, até que pagasse tudo que devia. E olha o 35, assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Irmãos, o Evangelho, ele não traz o perdão como uma alternativa. Ele é mandamento, eu e você devemos perdoar a quem nos ofende. E aí, lembrando que a base da mensagem de hoje é a família. Irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 12, a famosa oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, como? Senhor, me perdoa da mesma forma que eu tenho perdoado quem me ofende. É isso que nós oramos no Pai Nosso. Senhor, tem misericórdia, me perdoa do mesmo jeito, Senhor, que eu tenho feito com as pessoas que me ofendem. Senhor, aplica sobre a minha vida o mesmo critério que eu tenho aplicado sobre a vida de quem me ofende. É isso que nós oramos. Então, querido, não é uma sugestão. Eu vou esperar o dia que eu tiver vontade, eu perdoo. Se um dia eu sentir, não. É mandamento, eu devo perdoar. Queridos, outra coisa. Mas Vini, como que eu vou perdoar? Se o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, eles nem se arrependeram do que eles fizeram. Irmãos, o meu perdão, ele não está associado ao arrependimento do meu próximo.
Eu vou repetir. O perdão que eu libero no meu coração, ele não depende da postura de quem me ofendeu. Ele é uma escolha minha, ele é uma decisão minha, ele é um mandamento sobre a minha vida. Perdão não está baseado no merecimento do ofensor, do agressor. Vini, o dia que a pessoa se arrependeu, perdoou. Bom, é uma escolha, mas ela não é a melhor. Não importa a postura de quem errou. Se eu quero, irmãos, se eu tenho interesse em ter paz no meu coração, em ter saúde emocional, eu devo perdoar, mesmo que a outra pessoa ainda não tenha se arrependido. Você quer ver os homens que crucificaram Jesus? Jesus é o mestre, né, irmãos? Ele está lá pregado na cruz, sofrendo, apanhando, sendo torturado. E o coração dele é de: Pai, perdoa esses homens. Eles não estão arrependidos. Eles não estão dizendo: Senhor, desculpa que nós estamos te matando. Não. Mas o coração de Jesus, ele nos ensina a interceder, liberar perdão e interceder, mesmo antes do arrependimento do agressor. Queridos, perdão não exige, não é por mérito de quem nos ofendeu que nós vamos perdoar, não. Perdão não significa, preste atenção, porque isso aqui é uma barreira que nós precisamos vencer. Perdão não significa esquecer. Enquanto você lembra é porque não perdoou. Ah, mas eu lembro o dia que tu me disse aquilo. Eu lembro aquela vez como tu me xingou. Eu lembro as palavras que tu usou contra a minha vida. Enquanto tu lembra, o diabo te acusa. Se tu lembra, tu não perdoou. Não, irmão, perdão não é esquecimento. Eu não tenho um colapso na minha memória e os meus traumas e eu esqueço. Não. O perdão é eu não usar mais aquela situação contra outra pessoa. Eu lembro da palavra que foi dito contra mim. Eu lembro da acusação, eu lembro da mentira, eu lembro da calúnia, eu não esqueci. Mas eu, como perdoei, eu não vou usar esses argumentos contra a pessoa que me ofendeu. Eu não esqueci, mas eu não uso mais. Casais são muito bons em, na hora da discussão, começar a puxar coisas lá do passado. Porque aquela vez na casa da tua mãe, tu me disse aquilo. Mas eu achei que tu já tinha me perdoado. Mas tu volta a repetir. Queridos, não, eu não esqueço, mas eu não uso mais como um argumento para atacar quem me ofendeu. Aí, isto é perdão. Irmãos, perdão não é esquecimento, mas é conseguir lembrar as nossas situações sem dor. É conseguir lembrar sem que aquilo gere sofrimento de novo. Isso é perdão. Irmãos, tem famílias que, eu até anotei aqui, o pacto do silêncio. Tem família que simplesmente finge que nada aconteceu. Houve uma briga, houve uma desavença entre os filhos, entre o casal, entre pai com filho, e aquilo é tão doloroso, e de repente no outro dia a gente dorme e acorda e finge que não existiu a briga. Ninguém toca no assunto, ninguém conversa sobre o que houve, todo mundo está sofrendo, a dor ela está ali, a ferida ela está ali, a palavra mal colocada está no coração de alguém, mas a gente finge que tudo está bem. Cuidado, irmãos, existe uma ferida na alma de alguém, ela está infeccionando, ela vai doer, ela vai explodir em algum momento. Fingir que nada aconteceu nunca foi uma boa opção. Não vá por esse caminho. E a grande confusão, indo para o final, que o pessoal acha que perdoar
é a mesma coisa que confiar. Irmão, algo aconteceu de muito grave na sua família. Você liberou o perdão. Mas a confiança não é a mesma coisa do que o perdão. Confiança, ela foi quebrada, ela foi destruída com uma atitude. Ela precisa ser reconstruída. Você quer ver? Seu parente, seu irmão, não é o nosso caso, tá, irmãos? Mas o teu irmão te pediu 10 mil reais emprestado, tu tinha na conta, tu emprestou. E foi 1 ano, foi 2, foi 3, aquela situação, aquilo não se resolveu. E aí o teu irmão vem para ti e diz: mano, eu não tenho como te pagar, me perdoa. Perdoe, tudo bem, vou te liberar dessa dívida, eu te perdoo realmente de coração. Olha, a partir de hoje tu não me deve mais nada. Vamos quitar isso diante de Deus, encerramos o assunto, eu te perdoo da dívida. Bah, mano, obrigado, me perdoou, bah, legal, valeu. Sai dali, tudo bem. 2, 3 dias depois ele liga e diz: ô meu irmão, será que tu não podia me arrumar aí mais uns 3 mil reais para me ajudar? Não. Ué, tu não me perdoou? Se tu tivesse me perdoado, tu ia me emprestar? Que tipo de cristão que tu é? Diz que perdoa, mas não confia. Eu sou esse tipo mesmo. Eu perdoo, eu libero, eu não te acuso, eu não te condeno. Mas a confiança agora precisa ser construída novamente. E esse engano, meus irmãos, é de que se perdoou vai confiar. Não. No casamento, houve perdão, houve falhas e houve perdão, ok. Mas agora a confiança é um processo. Eu quero encerrar, irmãos. Eu quero falar de fases do perdão para encerrar. E a pessoa olha para mim. Eu vou olhar para outra câmera agora, aqui, ó. Olha aqui para mim, querido. A pessoa que errou precisa entender que o perdão ele tem fases e ela precisa ter paciência e compreensão com o coração do próximo. Tá bom? Olha só. A primeira fase depois do erro, houve um erro gravíssimo, um erro constrangedor, algo que machucou demais. A primeira reação, irmãos, indiferença. Indiferença é uma característica de uma pessoa ferida, de uma pessoa machucada. Ela se torna indiferente com o outro. Depois dessa indiferença, porque a indiferença é assim: eu não posso te matar fisicamente, ô criatura, mas no meu coração para mim tu morreu. Depois da indiferença, essa indiferença ela vai dar lugar para um outro sentimento, que é a raiva. A raiva vem quando nós percebemos que não temos outra alternativa senão perdoar quem nos ofendeu. Irmãos, dá uma raiva, mas dá uma raiva. Tu sabe que tu vai ter que perdoar, mas tu não cogita a ideia, tu não aceita e tu fica furioso. Aí depois que a raiva vai passando, vem um outro sentimento, que é um conflito interior. A pessoa não quer perdoar, doeu demais, ela não quer, mas ela começa a ter um conflito interior e ela começa a cogitar a possibilidade de, quem sabe, talvez perdoar. Ela não quer, mas ela começa num conflito interior cogitar essa possibilidade. Depois desse conflito vem uma frustração. A pessoa não gosta da ideia, a pessoa não quer, mas agora ela já está frustrada porque ela sabe que ela deve perdoar. Ela sabe que ela precisa liberar perdão no seu coração. E aí depois que essa frustração passa, vem o que nós chamamos de uma aceitação. Ela aceita a ideia. Queridos, na aceitação, a pessoa coloca a sua obediência a Deus acima dos seus sentimentos. Eu realmente não queria te perdoar, mas eu vou te perdoar. Eu realmente te perdoo, porque eu obedeço, eu amo a Deus
acima dos meus próprios sentimentos. Aí a pessoa aceita, e depois que ela aceita liberar o perdão, querido, o coração dela se enche de paz novamente. Aquela paz que foi perdida lá na situação. Tem pessoas que todos os dias remoem um trauma, ficam com uma ferida no coração por anos, lembrando todos os dias daquilo. Quando ela consegue liberar, aceitar, liberar o perdão, a paz volta ao seu coração. Depois da paz, o que nós chamamos de uma memória cicatrizada. Aí o Espírito Santo consola essa pessoa, ela consegue já lembrar das feridas, das injustiças que ela sofreu. Ela consegue olhar para aquilo cicatrizado, mas essas memórias não trazem mais dor. Elas estão cicatrizadas. E o auge de tudo é quando nós conseguimos, irmãos, brincar, tratar com bom humor, tratar com leveza, descontrair com a nossa própria história. Aí é realmente o auge de que nós estamos curados em Deus. Irmãos, Deus nos empurrou para dentro de nossas casas para restaurar os nossos relacionamentos. Tu quer ver um relacionamento muito complicado e a gente faz piada e a gente brinca? É um relacionamento com a sogra. Irmãos, eu sei um monte de piada de sogra. E eu posso contar piada de sogra. Sabe por que eu posso brincar com isso? Sabe por que eu posso lidar com bom humor? Porque eu amo a minha sogra. E a minha sogra me ama. Meu sogro e minha sogra me tratam como um filho. Eu sou amado por eles. O nosso relacionamento, irmãos, é muito, muito, muito bom. Silvio, Marisa, quero mandar um abraço. Eu sei que vocês vão assistir. Quero mandar um abraço para vocês. Amo vocês, estou com muita saudade. Vocês são muito importantes para mim. O nosso refúgio, o meu lugar de descanso e de renovar minhas baterias, irmãos, é quando eu posso ir para a cidade do meu sogro e da minha sogra. É um dos lugares que nós mais gostamos de ir, passar tempo com eles lá. Irmãos, nós podemos fazer piada, brincar com algo que está curado. Mas se você não tem um bom relacionamento com seu sogro e sua sogra, hoje Deus está nos dando uma oportunidade de consertar essas coisas. Irmãos, eu sou aquele tipo de homem que fica feliz quando pode voltar para casa. A minha casa, meus irmãos, é o meu lugar de descanso, é o meu lugar de refrigério. Por quê? Porque na minha casa eu tenho a minha esposa e minhas filhas. Pastor, vocês não brigam, vocês não têm dificuldade. E temos, irmão. Irmão, minha esposa vai me matar, mas eu vou falar isso. Depois ela vai pegar meu rim. Irmãos, eu enfrentei uma TPM no meio da quarentena, irmãos. Tem noção? Estava brava minha esposa. E sabe o que ela faz? Ela se tranca no quarto e ora e pede: Deus, me ajuda. Eu sei que eu preciso do Senhor para controlar as minhas emoções. Minha filha de 10 anos, minha esposa com muita cólica. Minha filha de 10 anos foi no quarto e botou a mão na minha esposa e disse: mãe, deixa eu orar para Deus tirar essa cólica de ti. E a minha esposa, a cólica foi embora. Irmãos, eu quero encerrar, eu já me passei. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Irmãos, Deus está nos dando a oportunidade de encararmos as nossas feridas familiares, de encararmos as nossas dores, para solucionarmos, para termos um coração restaurado, para vivermos o que Ele tem pela frente. Eu, Vini, creio que nos próximos anos nós viveremos um avivamento como nunca antes. Sabia? Sabia que o coronavírus ele é semelhante a um tsunami? O mar recuou. Deus nos empurrou um pouquinho para casa agora.
E quando nos liberar, uma onda do Espírito Santo vai ser liberada sobre o mundo. Eu creio nisso, irmãos, que nós vamos viver algo poderoso. Tem profecias sobre isso. Querido, aproveite esse tempo e ponha a sua casa em ordem. Senta com a esposa, pergunta: meu amor, o que eu preciso mudar? Meu amor, me perdoa. Pergunte para os seus filhos o que eles acham de você. Fale para os seus filhos o que eles precisam também, no momento de amor, no momento de comunhão. E eu creio que nós vamos viver algo poderoso em Deus. Amém? Assim como você está, se você pode, feche seus olhos, curve sua cabeça. Santo Deus, nós queremos viver para a Tua glória, Pai. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja liberando um agir poderoso em nossas casas. Eu te peço, Pai, que venha sobre nossas famílias uma unção de perdão, de restauração, Deus. Que esses dias sejam dias de curar feridas, de cicatrizar feridas. Os dias, Deus, onde o Senhor vai trazer luz, aquilo que está oculto, aquilo que está doendo no coração de alguém. Que sejam dias, Deus, de oportunidades de restauração, Pai. Deus, eu te peço sabedoria sobre nossas famílias, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, sabedoria sobre a mente dos maridos, das esposas, das crianças, dos jovens. E que este tempo mude as nossas vidas, que os nossos relacionamentos familiares sejam impactados pela quarentena. Porque nesses dias nós escolhemos liberar perdão e pedir perdão, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós não conseguimos sozinhos. Nos ajuda, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Queridão, que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua vida, que você possa ter um coração perdoador, assim como Jesus teve comigo e contigo, que eu e você possamos ter. Amém? Quero lembrar que domingo nós vamos fazer o nosso culto com ceia. Então você prepare na sua casa o suco, prepare um pão, e aí você, pai, homem, autoridade do lar, aquele homem que um dia disse para a esposa: a Bíblia diz que tu tem que ser submissa, machão. Prepara a ceia, você vai orar com seus filhos, você vai orar com sua esposa, você vai liberar uma palavra de bênção na sua casa, e juntos nós vamos fazer a ceia, amém? Então fique pronto para domingo, nós queremos, domingo de Páscoa, queremos fazer isso como igreja, cada um na sua casa, mas juntos celebrarmos a vitória de Cristo na cruz, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.